Dando continuidade aos nossos módulos aqui no canal Pecuária Sem Segredos, um dos itens fundamental numa propriedade de pecuária chama-se água. Ela é a alma da propriedade rural. E muitas vezes, como diz, ela acaba passando desapercebido pelo pecuarista, e alguns detalhes são muito importantes do porquê que muitas vezes alguns rebanhos não crescem, o pecuarista tem dificuldade, e por isso que o Brasil ainda continua uma UA por hectare de 450 quilos. Porque qual é o problema da água nossa? Ou está usando água de cacimba ou água de rio, que é um dos grandes problemas, como diz que nós temos. Quais são os problemas com que nós temos? Para quem ainda trabalha com água de cacimba, e é triste a gente falar isso, mas eu diria para você que é uma grande maioria ainda das nossas propriedades pecuárias, ainda é essa triste realidade. São águas paradas, são águas altamente contaminadas, e nós não podemos esquecer que um bovino, em média, ele toma 50 litros de água por dia. Se for com uma vacada, pode chegar até 70 litros de água por dia. E essa água tem que ser de qualidade, porque ela, dentro do rumen do animal, dentro do bucho do animal, ela tem uma função fundamental junto com o volumoso para fazer com que as bactérias ruminais trabalhem para produzir a proteína que nós desejamos tanto no caso. Essas águas paradas nessas propriedades, elas acabam dando prejuízo ao pecuarista. Nós vamos ter, como diz, um módulo falando sobre parasitose. E muitas propriedades do Brasil, as pessoas têm principalmente aquela vacada magra demais, aquele boi que não engorda, e muitas vezes é um euritrema, que é um verme de pâncreas que judia desse animal. Assim como tem fascículo hepática, assim por diante. Mas num módulo específico eu vou falar sobre verminose. Então, água de cacimba, nós vamos ter que avançar para não ter mais nas nossas propriedades. Água de rio. Qual é o grande problema de água de rio? Em muitos estados já há leis que proíbem, como diz, a água de rio, por vários motivos. Primeiro que assoria o rio, há problema também de abastecimento em algumas cidades, e a minha maior preocupação, na verdade, é que muitos rios hoje estão com problemas sérios, eles estão, né? E você corre o risco de estar usando o seu rebanho à mercê do que possa estar acontecendo para cima desse rio por onde correm essas águas. Mas se você for trabalhar com água de rio, é muito importante você pedir a outorga de uso de água, porque poderá baixar uma fiscalização, você pode ser multado e assim por diante. Mas mesmo assim também vai ter que se evitar usar água de rio. Qual que é o sonho que nós temos para a propriedade rural? É que você tenha uma água de qualidade. Se você tem uma mina de água, proteja, como diz essa mina, faça, como diz, um lago para você receber essa água de mina, e a partir dela você pode trabalhar com roda d'água. E roda d'água, gente, funciona maravilhosamente bem. Você vai ter uma qualidade de água dentro da sua propriedade. Se você não tem condições de ter uma mina d'água, você vai ter que partir para o quê? Para poço artesiano. É uma grande alternativa em muitas propriedades. O único conselho que eu dou quando você vai se fazer um poço artesiano, nós temos empresas fantásticas pelo Brasil que trabalham com poço artesiano, mas você tem que tomar cuidado em perguntar se eles vão te dar água ou eles só perfuram, como diz o poço artesiano. Isso é um parênteses interessante, porque a água não é onde você quer que você vai perfurar esse poço, é onde há a maior possibilidade de você encontrar água. Eu já conheci alguns pecuaristas meio teimosos que queriam pôr perto de casa, perfurou 370 metros e não encontrou água. Aí ele procurou, como diz, um poceiro onde tinha água, com 70 metros jorrou água. Então o que a gente fala muitas dessas empresas têm geólogos, mas você tem que tomar esse cuidado, se eles vão garantir água para você ou só perfurar. Se for para perfurar, você tem que procurar daí um poceiro ou pessoas que conseguem achar essa água. Porque o futuro é esse, o futuro da pecuária brasileira é ter água em coxo, uma água de qualidade e quantidade.
E o reservatório, normalmente o cálculo que a gente faz é, do rebanho que você tem, multiplica por 50 litros, 7 dias. Por que 7 dias? Você poderá ter um problema na roda d'água, no motor e assim por diante, mas você vai ter uma capacidade de estocagem, até buscar o recurso para consertar, de 7 dias. Então toda e qualquer reserva que você for fazer, você tem que ter uma capacidade de estocagem nesse sentido, tá ok? Mais para frente nós vamos falar mais sobre água quando começar a falar de divisões, mas eu queria deixar isso nesse módulo com muita transparência, gente. Água, procure na sua propriedade ter uma água de qualidade. No próximo, porque é isso que nós sonhamos, é que o gado venha tomar uma água de qualidade, uma água limpa e com que ele possa ter essa quantidade necessária. O cálculo sempre é média 50 litros por dia, capacidade de 7 dias, tá ok? No próximo módulo nosso, eu já faço o convite de você participar, como diz, do nosso canal ou mandar no joinha. Nós vamos iniciar o assunto pastagem. É um assunto em que vou ter que dividir no mínimo em 3, 4 módulos, que é um pouco mais amplo. Mas eu sempre vou estar voltando a falar de água quando eu entrar principalmente em divisões e assim por diante. Então, olhe a sua propriedade e veja a água que você tem. Ela é a alma da sua propriedade.